Boa tarde, alunos, professores e pais que estão acompanhando a aula de hoje. Estou aqui para mediar o chat da aula de Química da terceira série, tá? Então, professora Simone, bem-vinda e vamos começar a aula? Obrigada, Daniela, pela participação. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar, dando continuidade na parte que a gente fez na última aula, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a contínua neutralização, beleza? O que nós vamos... Poderia passar o slide, por favor? Para dar início à nossa aula de hoje, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar com a habilidade, saber prever a quantidade em massa, em quantidade de matéria e volume, de base forte, que deve ser adicionada a um ácido forte, para que a solução obtida seja neutra, dadas as concentrações dessas soluções. Perfeito? Antes disso, nós vamos fazer o quê? Alguns combinados que nós sempre fazemos na nossa aula, né? Para isso, vocês têm que participar ativamente da aula de vocês, né? Anotando todas as atividades que forem feitas. Se tiver dúvida, também vocês anotem a dúvida de vocês. Nós vamos usar o caderno do volume 2, né, do aluno, que vocês receberam no começo do ano, para a gente poder realizar a atividade. Mas, antes disso, vamos fazer um pequeno review da aula passada, que ficou algumas dúvidas. Quando terminou a nossa aula, eu fui ao chat e vi que algumas pessoas estavam com alguma dúvida de como calcular o mol, né? Então, vamos rever isso daqui. Então, se eu pegar aqui, ó, como que eu faço para calcular o mol? Para calcular o mol, eu tenho que utilizar a tabela periódica. Tá? Um mol de qualquer átomo vai corresponder à sua massa atômica. Tudo bem? Vocês estão acompanhando no PPT? E como que eu faço para calcular o mol de uma substância? Tá? De um átomo é a sua massa atômica na tabela periódica. Por exemplo, o sódio. A massa atômica do sódio é 23. Se eu falar 1 mol do átomo de sódio, eu vou falar que eu tenho 23 gramas, né, essa quantidade. O oxigênio equivale a 16 U, né, o cloro 35,5, são valores da massa atômica. Agora, se eu pegar 1 mol de uma substância, né, ela vai ser... Qual a quantidade de sua massa? Vai ser a somatória das massas atômicas que compõem essa molécula. Se eu pegar, por exemplo, HCl, que é o ácido clorídrico, eu sei que a massa do hidrogênio é 1. E eu sei que a massa do cloro é 35,5. Então, eu vou fazer a somatória da massa desses dois átomos e vou achar que 1 mol de HCl contém 36,5 gramas. Do NOH, que é o hidróxido de sódio, se eu pegar a massa do Na, que é 23, a massa do oxigênio, que é 16, e a massa do hidrogênio, que é 1, quando eu faço a somatória, eu vou ter quanto? Eu vou ter que 1 mol de NOH corresponde a 40 gramas. Então, deu para clarear um pouquinho a ideia, né? Quem viu lá no primeiro ano conseguiu agora ter uma clareza. Dando continuidade, na atividade da aula passada, ficou mais uma outra dúvida também, como calcular o mol de uma amostra. Então, eu sei calcular o mol de uma substância, que nem, por exemplo... Passa o próximo PT, por favor. Isso. Né? Então, como eu calculei lá, eu descobri que 1 mol de NOH contém 40 gramas, perfeito? Só que agora eu não quero uma amostra de 40 gramas, eu quero uma amostra de 4 gramas de NaOH. O que eu vou fazer? Vou pegar, eu sei que é um valor conhecido, né? Que 1 mol de NaOH corresponde a 40 gramas. Agora, eu quero saber 4 gramas corresponde a quantos mols? Se a amostragem com dado conhecido que eu tenho corresponde a 40 gramas, se eu pegar agora 4 gramas, uma pequena fração, eu estou dividindo por 10, não estou? Então, se eu divido a massa por 10, a quantidade de mol também vou dividir por 10. Então, 4 gramas, uma amostra de 4 gramas de NaOH corresponde a 0,1 mol. A proporção permanece a mesma. Agora, se eu der sequência, no próximo PT, por favor, ele pede lá, né, como se calcula a concentração em quantidade de matéria de uma amostra. Tá? Lembrando que 1 litro corresponde a 1.000 ml. Perfeito? Então, agora eu tenho uma amostra de 0,1 mol de NaOH diluído em 1 litro. Perfeito? Então, eu tenho lá, a concentração da solução vai ser 0,1 mol por 1 litro. Só que, o que acontece?
eu vou pegar uma alíquota dessa solução. Então, eu tenho uma solução conhecida de concentração 0,1 mol por litro. Se eu pegar uma quantidade pequena dessa solução, vamos supor lá 40 ml. Qual é a quantidade de matéria de NaOH eu tenho nessa solução? Então, eu sei que a solução é 0,1 mol diluído em 1 litro, que corresponde a 1.000 mililitros. Perfeito? Agora, eu peguei uma alíquota de 40 ml. A setinha está um pouquinho fora do lugar aí, mas se você ver a relação de 1.000 mililitros para 40 mililitros, eu fiz uma divisão por 25. Se eu dividir o volume, logo eu tenho que, obrigatoriamente, dividir também a quantidade de matéria, que até então tinha 0,1 mol. Se eu dividir por 25, eu vou ter agora quanto? 0,004 mols. Então, em uma alíquota de 40 mililitros de uma solução 0,1 mol por litro, vai conter quanto de matéria lá dentro? 0,004 mol. Deu para clarear um pouquinho a dúvida de vocês que ficaram na aula passada? Passa o próximo PT, por gentileza. Então, o último exercício que nós fizemos na aula passada. Eu tinha uma solução, né, de NaOH, 0,1 mol por litro. Eu peguei 10 ml de solução. Eu fiz uma divisão de quantidade de volume de 100 vezes, não foi? Eu tinha, se a solução de 1 mililitro contém 0,1 mol, você pega só 10 mililitros, eu passo a ter agora quanto? 0,001 mol por litro. E o que acontece com, no caso, eu fiz com o ácido clorídrico. Agora, não, minto, eu fiz com NaOH, com a base. Agora, eu vou fazer com ácido. Próximo PT, por gentileza. Na amostra que eu utilizei na última atividade, foi 20 mililitros de uma solução a 0,2 mols por litro de HCl. Então, eu sei que tenho 0,2 mols de HCl em 1 litro, que é 1.000 mililitros. Se você pegar lá a alíquota que eu retirei dessa amostragem, foi 50 vezes menos, não foi? Tinha 1.000 mililitros, passei a pegar 20 mililitros. Eu diluí, eu peguei 50 vezes menos. Então, logo, eu vou também dividir por 50, os 0,2 mols, que passa até agora o quê? 0,004 mols de HCl. Então, o que acontece? Passa a próxima, por gentileza. Então, retomando a atividade da aula passada, eu tenho lá a reação de NaOH mais HCl, que vai dar água mais o sal. Foi uma reação de neutralização. Segundo a estequiometria, diz que uma quantidade de base para uma quantidade desse ácido. Então, na tabelinha eu coloquei para vocês lá, eu tenho o NaOH e o HCl. Pela estequiometria da reação, 1 mol de NaOH para 1 mol de HCl. Aí eu iniciei minha reação, baseado nas contas que eu fiz anteriormente. Então, eu iniciei com quanto? 0,001 mol de NaOH e 0,004 mols de HCl. Só que, baseado pela minha estequiometria, eu não preciso de tudo isso de HCl. Se eu entro com 0,001 mols de NaOH, eu vou precisar a mesma quantidade, porque a estequiometria está 1 para 1. Então, eu vou precisar, necessito de 0,001 mol de HCl. E o quanto vai sobrar? Né? No caso do NaOH, não sobra nada. Já no caso de HCl, vai sobrar 0,003 mols. Então, ou seja, a minha solução vai ter um excesso de HCl, certo? Ou seja, eu vou ter bastante H+ diluído na solução, logo eu determino que essa minha solução vai ser ácida. Perfeito, pessoal? Deu para aclarar um pouquinho a última aula? A última atividade ficou meio pendente, assim, foi um pouco corrido? Então, acho que deu para você clarear um pouquinho, perfeito? Agora é a vez de vocês. Nós vamos trabalhar com o caderno do aluno, né? Como nós fizemos na aula passada. E agora o exercício está na página 44, tá? No caderno do aluno, volume 2 de vocês. Ele fala, né, considerando a reação entre 10 ml de uma solução 0,1 mols de litro de HNO3 e 10 ml de uma solução de MgOH2, que está na concentração de 0,1 mol por litro, que ele te dá a equação aqui abaixo. Né? Eu tenho lá o ácido, eu tenho 2 mols de HNO3
O3, mais MgOH2, que vai me dar 2 mols de água e mais 1 mol do sal, que é o nitrato de magnésio. Aí eu quero que você calcule para mim a quantidade de matéria do ácido e a quantidade de matéria da base. Tá? Eu vou dar para vocês aqui 2 minutinhos para vocês resolverem essa questão. Vamos lá? Voltando aqui com o chat, muitas participações. E, professora Simone, a maioria que respondeu que a letra A, 0,001, e alguns responderam 0,01, e o 2, 0,02, a B, desculpa, ou 0,001 também. E aí, qual que é a resposta correta dessa questão? Então, vamos lá, pessoal. Se vocês observarem no enunciado, eu tenho lá que a quantidade, né, da solução, tanto para base como ácido, eu peguei a mesma quantidade de líquida com a concentração igual de cada um deles. Né? Então, não preciso fazer duas contas, apenas uma relação. Né? Então, eu passo o próximo slide, por gentileza. Então, lá, eu tenho a reação, né, 2 mols para 1, para 2 para 1. O que eu fiz? Eu peguei uma líquida de 2 ml da solução, cuja concentração de cada uma delas era 0,1 mol por litro. Então, eu tenho o primeiro dado conhecido lá, 0,1 mol em 1 litro. Lembrando que 1 litro equivale a 1.000 mililitros, perfeito? Eu peguei uma líquida de 10. A relação de 1.000 para 10, eu fiz uma diluição de 100 vezes. Né? Então, eu dividi 1.000 por 10, foi 100 vezes essa diminuição. O mesmo eu vou fazer do lado da quantidade de matéria. 0,1, se eu dividir por 100, eu vou ter uma quantidade de 0,001 mols. Então, o que eu posso falar? Né? Conforme o enunciado me deu, eu tenho 0,001 mols de MgOH, que é o hidróxido de magnésio, e tenho 0,001 mols do ácido nítrico, do HNO3, perfeito? Agora, a próxima parte, eu quero que vocês me respondam, que é o item C. Ele pergunta assim, haverá excesso de algum dos reagentes? E qual será o pH resultante da solução? Eu vou dar para vocês 3 minutinhos para resolver essa questão. Vamos lá?
Pessoal, voltando aqui do chat, o pessoal, a maioria falou que não e que o pH é 7. Tá? E aí também teve alguém que comentou que queria saber como que calcula o pH. Tá, vamos ver como calcula o pH daqui a pouquinho. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece aqui? Ó? Ele pergunta lá para a gente, haverá excesso de algum reagente? Para eu saber se vai ter excesso, eu vou ter que fazer um cálculo. Mas lembrando que eu tenho aqui, ó, 2... peraí. Tá. Lembrando aqui, ó, eu tenho 2 mols de ácido, eu tenho 1 mol de base, perfeito? Então, o que a estequiometria me diz? Que eu preciso de 2 de ácido para 1 de... Opa, eu preciso de 2 de ácido para 1 da base, perfeito? O que eu fiz o cálculo lá no item A e no item B? Eu achei que no início, baseado na alíquota que eu peguei, eu tenho 0,1 mols de ácido e tenho 0,1 mols na minha base, perfeito? Se eu entro com 0,1 mol, né, do meu ácido, eu vou precisar de quanto da minha base? Lembrando que meu ácido equivale o quê? A 2, perfeito? Então, se 0,1 equivale a 2, o que 1 é de 2? É metade? Então, eu vou precisar de quanto? De metade da quantidade da minha base. Perfeito? Ó, se 2 equivale a 0,1, 1 vai ter que equivaler o quê? A 0,005 mol. Perfeito? Tudo bem? Está pegando aqui a ideia? Então, se eu entrei com 0,001 mol de ácido e usei 0,001 mol do ácido, quanto vai sobrar? Nada. E na base, eu entrei com 0,001 mol. Só que eu vou usar quanto? 0,0005, metade. E sobra quanto? 0,05 mol. Ok? Haverá excesso? Sim. De quem? Do MgOH, da minha base. Perfeito? E como calcular o pH? Para eu calcular o pH, eu preciso de um aparelhinho para medir esse pH, para ser um valor exato, perfeito? Só que eu não tenho aqui, mas eu consigo falar exatamente se a minha solução vai ser ácida, base ou neutra. Se sobrou NOH, logo meu pH vai ser o quê? Maior que 7. Se ele é maior que 7, vai ser uma solução básica. Então, nesse exercício, eu não preciso calcular exatamente o meu pH, mas eu consigo falar se a minha solução é ácida, básica ou neutra, devido pela quantidade de íons que sobrou. Quem sobrou aqui? OH. Se sobrou OH, a solução vai ser básica. Perfeito, pessoal? Deu para pegar a ideia? Então, se tivesse sobrado ácido, aí seria uma solução ácida. Isso, o pH seria menor que 7. O pH seria menor que 7, entendi. Então, nesse caso, básica, né? Isso, solução básica. Aí você perguntou como que faz para calcular o pH. Por favor, próximo slide. Aí eu tenho lá, ó. E agora, né? Por que a solução tem pH diferente se a sua concentração são iguais? Eu tenho uma solução de 0,1 mol por litro de HCl, que é um ácido clorídrico, e de HF, que é o ácido fluorídrico. Pela estequiometria, o pH deveria ser 1 para ambos, porque a concentração é igual. Só que quando eu vou medir com o aparelhinho, né, que mede o pH, a 25 graus Celsius, eu vou encontrar que o pH de HCl é 1 e o pH do HF vai ser 2,1. E agora, o que eu faço? Por que isso? Né? Pode passar o próximo slide, por gentileza? Então, só recordando aqui que o pH é o potencial hidrogeniônico. Mede o quê? A concentração de H+ na solução. Perfeito? A quantidade de H+ ionizado. Aí, se eu pegar o HCl e dissolver ele em água, eu vou ter, se você observar na setinha, a setinha ela só vai, né? Porque eu tenho praticamente 100% do HCl ionizado. Então, eu vou ter na solução Cl, né, aquoso, e H+ aquoso. Em contrapartida, o HF,
se eu colocar em água, ele tem a setinha que vai e volta. Isso quer dizer o quê? Que ele vai entrar em equilíbrio. Por quê? A ionização desse ácido é muito baixa. Então, nessa solução, eu vou ter o quê? As 3 substâncias coexistindo na solução. Eu vou ter H+, eu vou ter HF, que é o ácido, né, íntegro, e o F, e o iônio, né, F- na solução. Por isso que o pH vai ser maior, porque a quantidade de H+, medida lá dentro daquela solução, vai ser maior, porque eu tenho H+, né? E o HF, eu tenho 3 substâncias existindo naquela solução. Por isso que o valor do pH do HF vai ser maior do HCl quando for medido na solução. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí, professora? Por enquanto, não comentaram em relação a isso. Então, Não. acho que, Perfeito. por enquanto, podemos seguir. Então, tá. Então, só retomando aqui a parte da ionização, lembrando que o pH ele é medido pelo potencial hidrogeniônico, né? Então, o que eu tenho lá? Eu tenho a quantidade de H+, no caso, o HCl, ele vai ter... Volta um pouquinho mais um outro slide, por gentileza. Isso, olha lá. Então, a solução de HCl, né? Se vocês verem, o pH, tanto estequiométrico como medido, é 1, é igual. Porque eu tenho 100% dele dissolvido, praticamente ionizado. Agora, o HF não. O HF ele já vai ter parcial, por isso que o pH é um pouquinho maior. Ele é menos ácido, né, do que o HCl, perfeito? Tudo bem, pessoal? Então, tá. Agora, tem uma curiosidade. A próximo slide, por favor. Mais um. Isso. Aí, pode deixar aí. Nós vimos anteriormente que, quando tem uma certa queimação no estômago, uma azia, a gente toma alguns antiácidos, né? De vários tipos nós temos, perfeito? Entre eles, nós temos bicarbonato de sódio. Sabendo que ele é que o principal ácido presente no estômago é o ácido clorídrico, que é o HCl. E quando ingerimos bicarbonato, ocorre uma reação de neutralização. Com isso, sentimos um certo alívio, né, imediato, o que representa por uma eructação, que é o arroto. Com base na reação de neutralização, quem é o responsável por esse alívio? Né? Então, eu vou dar para vocês aí 3 minutinhos para vocês responder para mim quem é o responsável desse alívio.
Voltamos aqui, muitos comentários, muitas participações aqui no chat, mas a maioria, professora Simone, respondeu bicarbonato de sódio. Alguns falaram que existe o processo de neutralização e que a base vai neutralizar o ácido. Tiveram algumas pessoas que a maioria mesmo respondeu bicarbonato de sódio. E alguém ainda ficou em dúvida em relação à questão anterior. A gente já vê a questão anterior, se der um tempinho, tá? Vamos lá ver. O que é responsável aqui pelo esse alívio? Foi falado aqui, pessoal. O bicarbonato é o que foi tomado, perfeito? Tá aqui, ó, bicarbonato de sódio. Opa. Tá. O bicarbonato de sódio foi o que ele ingeriu. Tá? Ele vai neutralizar o quê? O ácido clorídrico que está no teu estômago, que é a queimação. Tá? Então, já falou que é uma reação de neutralização. Só que ele fala aqui, ó, que houve um alívio imediato. E esse alívio foi representado por uma erecção, que é o arroto. E quem é responsável por esse alívio, esse arroto? Se vocês olharem aqui, né, aqui, ó, a reação de neutralização, que nós retomando aqui, é entre um ácido... Opa, de novo. Estou aprendendo a usar aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Uma hora a gente fica craque na lousa. Então, aqui, ó, é uma reação entre um ácido, uma base, que vai dar água mais sal, que nós já vimos até então, perfeito? O ácido sofre ionização, liberando H+. A base sofre uma dissociação, liberando o H-, ok? Quem é o ácido que nós temos? O HCl no nosso estômago. Qual é a base que nós ingerimos? O bicarbonato de sódio. O que ele vai produzir? Um sal, que é a neutralização, a água, e vai liberar quem? Ó, se você olhar na reação, eu usei o sódio aqui, o sódio aqui. O cloro aqui, o cloro aqui. O H e um oxigênio na água. Sobrou quem aqui? Ó? O C... O2, em forma de gás, que nós liberamos em forma do quê? Do arroto. Esse é o alívio que nós temos, perfeito? Então, o bicarbonato ele faz a reação de neutralização e a gente acha que o alívio é através do quê? Da liberação do CO2 através do arroto. E, na realidade, foi uma reação de neutralização, perfeito? Ok? Então, vamos lá. Agora, eu quero a pessoa que falou que está com alguma dúvida... No nosso próximo slide, por gentileza, eu quero que você responda para mim. Quem conseguiu realizar a atividade e qual dúvida que ficou para a gente poder pontuar. Vamos lá? 2 minutinhos para vocês.
voltando mais uma vez com as respostas do chat. Pessoal, algumas pessoas ficaram em dúvida, professora Simone, do exercício anterior na questão A e B. Esse daqui? Isso. Que era para calcular aí a quantidade de mol, né? De mol, tanto do ácido como da base, né? Isso. Então, vamos lá, pessoal. Se vocês pegarem aqui, rapidinho, só para a gente poder fechar essa parte. Ele te deu uma solução de 10 ml. Ele pegou, eu tenho lá, eu tenho a solução, tá? Essa solução mede 0,1 mol por litro. Ele pega uma líquida daqui de dentro, perfeito? Ele pegou quanto? 10 ml. Esse 10 ml não vai ter a mesma quantidade de matéria que tinha antes, porque é uma fração. Qual é essa fração? Ele tinha 1 litro, né, 1000 ml, ele pegou só 10 ml. E 1 litro ele tinha quanto? Ele tinha 0,1 mols. Mas como agora ele teve uma fração 100 vezes menos, então eu tenho que pegar essa quantidade aqui e dividir por 100, como eu coloquei aqui no PPT para vocês. Tá? Se eu pegar aqui, então, 0,01 e dividir por 100. Vocês fizeram a continha aqui? Desculpa, não é aqui não. Eu pus um zero a mais aqui. 0,0... Opa! Tá. 0,1 dividido por 100. Quando eu faço a divisão aqui, eu vou andar 2 casas aqui, ó. Que eu vou achar a quantidade de 0,001 mols. Tá? Para quem? Para as duas soluções. Por que para as duas? Porque as duas foi pego, tem uma quantidade. Se vocês pegarem aqui. Opa. Vamos lá, vamos ver se acerta. Porque pegou a mesma quantidade, ó, 10 ml. Opa. Ele pegou 10 ml da solução de ácido e 10 ml da solução de base. Foi a mesma quantidade. Por isso que, se eu pegar aqui, se eu consigo voltar, deu a mesma quantidade para os dois. Oxa! Deu a mesma quantidade para os dois, certo? Deu essa mesma quantidade para os dois aqui. Só que, como a equação está balanceada, vocês viram lá no passado, né? A equação balanceada. Como eu tenho 2 para 1, eu vou precisar de mais quantidade de ácido e menos quantidade da base. Por isso que foi uma relação que 2 para 1. Se eu pego 0,001 do ácido, eu vou precisar da quantidade metade, né, da base. Por isso que eu peguei 0,005 da base. Por isso que a solução vai ser, no final, básica. Né? Aqui, ó. Eu tenho uma quantidade de sobra. Opa, perdão. Uma quantidade de sobra de quem? Da base. Por isso que a solução é básica. Por isso que aí vocês perguntaram, mas como calcula o pH? Nós não vamos calcular o pH aqui. Nós estamos vendo que essa solução ela é excesso de ácido, excesso de base. No meu caso aqui foi excesso de base. Perfeito? Tudo bem, pessoal? Deu para clarear um pouquinho, deu? Qualquer coisa, vocês deixam aí dúvida para a gente no chat, que na próxima aula a gente pode retomar de novo esse assunto. Ou vocês também podem procurar o professor de vocês da sala para poder clarear um pouquinho mais a ideia de vocês. Perfeito? Tá ok? Muito obrigada. Obrigada, professora Daniela. Até a próxima. Boa noite a todos. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.